Muito bem, gente, aqui estamos nós, chegamos naquele ponto em que eu tinha falado para vocês. Nos nossos estudos sobre a consciência, a formação da consciência, chegamos no momento da formação do outro lado da consciência, aquela enorme região do ser humano que ele conhece tão pouco, que é a formação do inconsciente. Nas últimas aulas a gente começou lá com Platão, né, a partir do mito da caverna, a gente foi vendo como que a consciência estava ligada com uma ideia de iluminação, né, de você pegar uma luz mais fraca e ir trazendo uma luz cada vez maior para dentro do próprio interior, o que vai melhorando a nossa capacidade de conhecimento. E o resultado final disso seria o conhecimento interior, seria o autoconhecimento. A gente viu o processo de negação profunda da realidade com Descartes, a partir da sua dúvida metódica e o surgimento aí do racionalismo, né, aquela tentativa de, para que eu possa descobrir e reconstruir o mundo a partir da razão, eu tenho que ser capaz de desconfiar de todos os meus sentidos. E esse empenho de Descartes levou à total negação do mundo e até mesmo daquelas ideias luminosas de Platão, até mesmo dos conhecimentos matemáticos e das leis. Tudo isso poderia ser uma enganação, a criação do fruto de um gênio maligno, né? E por conta disso, a única coisa que permaneceria, a única coisa que seria real e da qual eu não poderia questionar a existência, era o próprio fato de que há um eu que pensa, há um eu que concebe, que questiona, que colocou em xeque toda a realidade, mas ele não pode colocar em xeque a si mesmo, porque ele está ali questionando, né? E a partir disso, nós avançamos, a gente viu ali a posição de Kant, de Fichte e de Hegel, né? Kant com aquela ideia de que a razão conhece, mas ela conhece mediante estruturas de tempo e de espaço que são internas, dos quais ela é altamente dependente e dos quais ela não consegue imaginar, nem mesmo conceber, o mundo fora dessas relações de tempo e de espaço. O que não quer dizer que não exista um mundo fora. Existe, na verdade, tudo estaria fora. Ela é que interpreta o mundo usando isso, né? E o que estaria fora dessa interpretação ela conseguiria aprender pelo uso da lógica, pelo uso da razão, com certos limites. E é claro que existe a posição do outro, porque o outro é aquele que resiste a ela, é aquele que se mostra de alguma forma. Ela não consegue nunca perceber as coisas em si, mas ela percebe as coisas a partir dessas estruturas de tempo e de espaço. A gente viu a posição de Fichte em que ele aborda uma questão de liberdade desse eu, né? Esse eu puro, que é um eu que logo no início, antes de perceber o mundo, a primeira coisa que ele coloca diante de si, da sua própria percepção intelectual, é a existência dele próprio. E a partir deste colocar a existência dele próprio, ele começa a colocar as outras coisas. Eu não vou me adiantar muito porque eu vou voltar um pouquinho no Fichte, porque ele é muito importante para a gente entender essa evolução do inconsciente. E por fim a gente viu a contraposição de Hegel, que desses excessos, essa ideia de que é o eu que interpreta, é o eu que coloca, é o eu que vê, e ele se colocou contra isso, na ideia de que o eu sem o outro não é nada. E ele sequer consegue se perceber, ele não consegue evoluir, ele não consegue ampliar os seus horizontes, ele precisa não só de um outro, ele precisa de uma comunidade que resista a ele, que às vezes diga não, que faça acordos com ele, que construa uma interpretação conjunta de mundo, né? E a ideia do Hegel é que essa consciência individual, ela aos poucos se expande para uma consciência coletiva, para uma consciência social. A ideia de Hegel ela é muito importante porque é daí que vai se evoluir a ideia de uma consciência de classe, que Karl Marx vai utilizar tanto
na formulação do marxismo, né? A ideia de uma consciência de classe, a ideia da consciência do homem em sua relação adulterada e alienada com a natureza. Eu não vou entrar na abordagem de Marx hoje, porque Karl Marx a gente vai ver mais para frente, né? Mas a importância de Hegel para essa concepção ela é muito grande, né? Isso a gente vai ver quando abordarmos mais especificamente as ideias de Karl Marx. Mas passado tudo isso, a gente tem a virada entre século XIX e século XX, a enorme importância, que é impossível a gente falar de inconsciente sem falar dele, que é Sigmund Freud. A própria origem da psicanálise estaria ligada com a descoberta desse lado inconsciente do ser humano. A gente tem falado muito a respeito da formação da consciência. Freud não vai ser o primeiro a falar da formação do inconsciente, mas ele foi a pessoa que mais se concentrou nesse lado do inconsciente, demonstrando que boa parte do que nós temos em nossa consciência é um resultado daquilo que não foi para o inconsciente, a partir de uma relação extremamente complexa. Eu vou colocar aqui uma visão muito mais simples, muito mais depurada, mas a abordagem de Freud ela é muito mais complexa. Afinal de contas, se ele não tivesse feito o trabalho que ele fez, o século XX muito provavelmente teria sido bem diferente do que foi, né? Isso a gente vai ver no finalzinho da apresentação. Mas antes de falarmos de Freud, nós vamos voltar um pouquinho no tempo e voltar um pouquinho em Gottlieb Fichte. Espero eu. Pronto, chegamos nele. Muito bem. Fichte a gente vai ver, eu já começo falando do período de vida dele para a gente ver a diferença. Né? Ele está ali em 1762, ele nasceu e veio a falecer em 1814. A gente vai ver mais para frente que Freud ele vai nascer em 1853, né? Então já tem um tempo considerável, né, em que as ideias de Fichte já haviam se ramificado por toda a Alemanha, né, na verdade Prússia na época, e não apenas dele, né? A gente já tinha visto ali outros autores, inclusive Hegel, todo esse pessoal já tinha desenvolvido as suas ideias, já eram ideias maduras. Então, quando Freud ele surge, quando ele começa realmente a trabalhar nos estudos da consciência humana, da psique humana, ele já tem toda essa estrutura pensada e trabalhada, e isso para ele permite que ele reflita sobre todos esses pontos e faça seus contrapontos que foram extremamente importantes. Só retomando um pouquinho o Fichte primeiro. O primeiro ponto a gente lembrar é que para Fichte tudo começa com este eu puro, que é mais do que um eu sou. Eu sou, para Fichte, seria uma afirmação deste eu puro. Tá? Pensa nesse eu puro. Imagina uma criança. Ela não tem linguagem. Ela nasceu, ela está vendo, abrindo os olhos, tentando perceber o mundo ao redor dela. Para Fichte, o eu puro, antes até mesmo da criança perceber o mundo ao redor dela, qualquer coisa, existe apenas esse eu puro ali. Ela está ali. E antes dela perceber o mundo, dela se relacionar com o mundo, ela vai primeiro colocar a si própria diante dela. Ou seja, ela vai se perceber. A gente percebe isso, a criancinha ela fica observando demais, assim mesmo, ela fica encantada quando ela descobre os dedos, ela fica encantada quando ela descobre o pé. Gente, ela fica tentando comer o pé dela inteiro, encantada pelo próprio pé.
ela está se descobrindo as extensões dela, né? E isso é uma coisa que a psicologia infantil ela já tem muitos textos a respeito disso, né? Então, esse eu puro do Fichte, ele é um eu ativo, ele é pura atividade, mas é uma atividade do quê? É uma atividade de colocar coisas diante da razão, diante da interpretação. Lembre-se que uma coisa que eu sempre falo, que para o ser humano, a vida e o mundo é sempre vida e mundo interpretados. Então, esse eu puro, esse eu ativo do Fichte, é um eu que está sempre pegando objetos e colocando diante de si para interpretar. E o primeiro que ele coloca, porque até então se ele não colocar nada acontece, é a si mesmo. Então a primeira coisa que ele faz é colocar a si mesmo como objeto que ele vai se ver, que ele vai se entender, que ele vai se interpretar, que ele vai conceber de mil formas. Né? Pensa que de quantas maneiras diferentes você já não se interpretou diante dos seus próprios olhos, você já se redefiniu de tantas formas que às vezes você nem mesmo se lembra. Né? E para Fichte, esse eu puro, ele tem um constante tender a. O que é esse tender a? É uma tendência que ele possui de agir e de colocar coisas diante de si para continuamente ele interpretar. Então, ele põe a si, mas logo depois ele põe o não eu. Ele projeta a si mesmo. Então, olha só que loucura, né? Você projeta você mesmo, mas você não é aquele eu projetado. Veja que você nunca fala de você 100%. Você fala de você sempre em algum aspecto, em algum viés, em alguma coisa que você imagina de você. Você comenta sobre você. Inclusive, você imagina coisas que você não é, que você não gosta, que você não quer ser, que você se odeia. Tudo isso, Fichte diz, isto é um não eu. Porque o eu continua sendo aquele que está pondo as coisas. Tá? Pensa que assim, quando você fala de você, é como se você estivesse olhando no espelho. A imagem no espelho não é você, mas ela reflete você. Mas não é você. Você ainda é aquele cara que está se olhando. Né? Então, veja que o primeiro ato, né, da concepção da consciência é dividir. A gente se divide para poder se olhar. Né? Você se coloca como objeto da sua própria observação, uma loucura. E esse tender a, veja que há uma tendência, um impulso. O homem se sente continuamente impulsionado a construir coisas, a criar coisas, a colocar todas as coisas como limitantes dele mesmo, de uma forma inconsciente. Né? Você coloca limites, você coloca objetos, você coloca distanciamentos, você põe todas as coisas diante de você. Tá? Objetos que limitam seu espaço, objetos que você precisa tentar alcançar, você coloca metas continuamente diante da sua vida. Né? E isso é a gente não consegue parar. Né? Porque esse não conseguir parar é parte desse eu ativo. Né? Veja que se você diz, eu já fiz tudo, você parou de tender, você já não está vendo mais nada, nenhuma tendência adiante, então você estaciona. Ele diz, bom, isso para o ser humano é impossível, ele até pode se ver nessa condição, ou se colocar nessa condição, mas isso vai ser doentio para ele. E por fim, para que o homem consiga continuamente criar e recriar interpretações do mundo e de si mesmo, para Fichte ele tem que usar uma imaginação ativa, uma imaginação criadora. Essa imaginação, ok, ela é uma força criadora de nós, que nós temos. E ela é uma ação que muitas vezes ela é inconsciente do eu. Por exemplo, vamos supor que você vai fazer um desenho, ou você vai fazer uma obra de arte, ou você vai escrever um texto. Você está usando a sua imaginação
criativa ali. Só que muitas vezes você também usa essa imaginação criativa de uma maneira inconsciente. Pensa, por exemplo, pessoas muito otimistas ou pessoas muito pessimistas. Veja, como pode? O mundo é o mesmo diante de duas pessoas. Uma enxerga de maneira totalmente positiva e outra de maneira negativa. Isso é porque as duas estão usando imaginação criativa. Elas nem notam. Porque para elas não estão criando nada ali. O mundo está se mostrando para elas como ele é. Mas se o mundo está se mostrando como ele é, e uma vê de maneira otimista e outra de maneira pessimista, então o mundo é meio esquizofrênico, né? Ele é bom e mal ao mesmo tempo. Não. As pessoas é que são diferentes. Uma está usando a imaginação criativa para conceber um mundo mais otimista. Outra estaria usando a imaginação criativa para conceber um mundo mais negativo. Aí você diz, mas espera aí, mas se elas estão imaginando e se a imaginação é criativa delas, como é que elas não sabem que são elas que estão criando? Fichte vai dizer que existe uma atividade interna deste eu. A imaginação tipo não para de trabalhar. Quando ele está consciente do uso dela, ele sabe que foi ele que criou. Quando ele não está consciente do uso dela, ela continua criando e ele só fica assistindo. E aí ele acha que não foi ele que fez. Essa é a primeira condição em que é dito que existe uma atividade inconsciente do eu, do ser humano. Tá? Ela foi colocada por Fichte. Fiz essa abordagem porque ela vai ser muito importante para a visão construída por Sigmund Freud. Tá? Pegando toda essa tradição, né, que nós vimos aí até o presente momento, assim como Descartes, Freud ele vai demonstrar uma grande desconfiança a respeito da chamada consciência. Né? Essa ideia de que nós estamos sempre conscientes de tudo, Freud vai desconfiar disso daí. Ele acredita que muitas de nossas atividades talvez não sejam atividades das quais a gente esteja de fato consciente. A gente acredita que é consciente de tudo. Mas para Freud existem coisas das quais a gente não é consciente. E justamente por isso a gente não sabe o que é. Se soubéssemos, estaríamos conscientes, claro. Para Freud, portanto, a consciência ela é apenas uma parte da totalidade do indivíduo. Isso é muito importante. Se você pensa que a consciência é a totalidade do indivíduo, então não sobrou nada escondido. Freud levanta a questão: existem coisas escondidas. Se tem uma atividade inconsciente do eu, então existe toda uma realidade que este eu não tem ciência. Portanto, existe um mundo interno aí que talvez não seja conhecido. E é a partir daí que ele vai buscar tentar conhecer esse mundo desconhecido. O primeiro ponto, né? Freud, a partir daí, ele vai começar a construir toda uma ideia. Aquilo que Fichte chama de tender a, esse impulso de contínua atividade do eu, Freud reconhece que o ser humano possui esse tender a, essa tendência a ir adiante. Para Fichte, essa tendência era uma tendência que a gente tem para o infinito. Por isso a gente não consegue parar. Para Freud, ele não vai tão além, embora ele diga que esse tender a é uma coisa contínua. Ele não vai chamar isso de tender a, ele vai chamar isso de pulsão. Pensa no impulso contínuo, sempre querendo te levar adiante. Sabe quando você está com fome, não sabe do que, você só quer comer alguma coisa? Então, isso seria uma pulsão. Todas as pessoas ao nascer possuem uma pulsão, um impulso de energia vital. Isso se manifesta na nossa vida de várias maneiras. Quando você está empolgado, é a pulsão te manter empolgado. Quando você está entediado, é a pulsão te jogando contra uma realidade estática.
né? Quando você está ali querendo fazer alguma coisa, mas não sabe o que, é a pulsão em movimento, né? Então, em vários aspectos da nossa vida, nós estamos em contato com essa pulsão e sentindo o impacto dela. Só que veja, uma coisa extremamente importante: pulsão pode ser um impulso que não tem nome, que não tem rosto, ele simplesmente vem sobre todo o nosso ser. A gente precisa expressar essa pulsão de alguma forma na realização da nossa vida. E é aí que começam os problemas, porque a pulsão ela apenas nos impulsiona para. O que é que nós vamos fazer desse impulso varia de pessoa para pessoa. E o fato é que para fazermos isso e realizarmos esse impulso, a gente vai fazer isso num mundo que já tem outras consciências, que já tem outras pessoas, um mundo que já estava aqui antes de nós, um mundo que tem uma cultura, que tem regras e que muitas vezes vai gerar o quê? Bloqueios à expressão desse impulso. Tá? Então, essa pulsão, ela passa por inúmeros bloqueios sociais em sua forma de expressão. A forma externa do mundo, em sua censura, será internalizada pelo indivíduo. Então veja a criança, né? Tá lá a criancinha e ela vê um brinquedinho, brinquedinho maravilhoso. Ela tem uma pulsão com aquele brinquedinho. Ela quer desmontar o brinquedo todo, ela quer quebrar o brinquedo todo. Veja que para ela não é que ela está quebrando o brinquedo. Ela está querendo descobrir do que ele é feito. Mas para os nossos olhos adultos, o descobrir do que é feito significa quebrar irreversivelmente. A criança não sabe o que é irreversível. Ela não descobriu isso ainda. Então ela está seguindo a pulsão dela de quebrar. Que ela não sabe o que é quebrar. Para ela descobrir. O que nós fazemos? Menina, não faz isso é tão feio. Né? Pare com isso agora. Você está quebrando o negócio. Gastei tanto dinheiro. Isso é para brincar. E aí lá vai você dizer como é que ela tem que usar aquilo. Ao fazer isso, sim, você está educando. Mas do ponto de vista da pulsão, essa pulsão foi freada, bloqueada, e vai ser exigido que ela se manifeste então agora de outra forma. Ela não vai mais poder quebrar, porque já mostrou que aquilo não é viável, né? Não é uma boa forma de pulsão. Então, mas a pulsão continua ali, ela vai ter que achar um outro caminho. Tá? Então, esses bloqueios, eles acabam sendo internalizados. Uma voz interior começa a dizer, olha, você não pode, você não pode, você não pode. E isso vai criando uma dimensão interna que Freud vai chamar de personalidade. Então, a personalidade de qualquer indivíduo não é uma coisa única, não é a consciência, não é uma coisa integrada, é uma coisa em conflito de 3 partes, segundo Freud. A estrutura tripartite da personalidade, ela é composta de 3 elementos. Eu vou dar um zoomzinho aqui básico. A gente tem o ego no meio de tudo, coitado. Temos o superego e temos o id. Vou dar o zoom de novo porque eu acabei de desativar ele sem querer. Deve ter sido o meu id ou o meu superego. Algum deles influenciou aí. Bom, o que diz o superego? Vamos começar pelos extremos, depois a gente vai pro ego, tá? O superego, como uma extensão do que a gente acabou de falar, ele é uma representação interna, internalizada da sociedade e do mundo externo, como censura. Pensa no grilo falante, né, do Pinóquio. O Pinóquio, ele é pura pulsão, né? Ele tá indo lá pra escola, ele quer aprender, ele fala que ele vai aprender tudo, vai ser uma coisa maravilhosa, ele vai ser o melhor aluno.
A primeira coisa que ele vê no meio do caminho entre a casa e a escola, ele já esquece que ele ia para a escola. Ele compra o Gepeto se mata para comprar os livrinhos para ele estudar, ele troca os livros por uma bugiganga qualquer. Por quê? Porque ele esqueceu da importância daquilo. Então ele é puro id, né? Ele é pura pulsão. E aí tem um grilo falante. O grilo falante ele é aquela voz que diz não, que avisa, que alerta, que diz que é errado, que exige que se faça o certo. Então o superego ele representa tudo que você viu fora. Todos os nãos que você já ouviu, todas as correções que você já recebeu, ela vai aparecer internamente, ela vai assumir uma forma de autocensura que é o superego. Por baixo desse superego e contraposto ao superego, a gente tem o id. O id é o contrário do superego. Primeiro que ele não vem de fora. Ele está ligado com a sua pulsão interna. Ele é uma contínua representação das nossas pulsões, dos nossos desejos, do nosso impulso para nos manifestarmos e realizarmos no mundo. Ele é pura atividade. Portanto, ele é a manifestação dos nossos impulsos, desse nosso tenderá, que o Fichte tinha falado, que é o puro eu ativo e que quer se lançar antes de refletir, antes de pensar. O puro impulso é o puro id. Então você vê, de um lado você tem a supercensura, do outro lado você tem o superimpulso. No meio de tudo isso, nós temos o ego, que não é nada de super, né? O ego é a nossa unidade consciente, que busca equilibrar a censura do superego com as pulsões do id. Tenta equilibrar de um jeito ou de outro. Ele tenta encontrar a melhor forma de continuar vivendo no meio desses conflitos. O conflito não acontece uma vez só. Em cada situação da vida, lá vai o superego se confrontar com o id. O ego está sempre criando um meio termo. O ego se torna o resultado do conflito e dos acordos entre superego e id. Por fim, surge o inconsciente como resultado desse conflito. O inconsciente é a região desconhecida da consciência. Porque veja, o que é conhecido pela consciência é conhecido pelo ego. O superego interage com o ego. E o id interage com o ego. E o ego equilibra as duas pontas e diz não para as duas pontas em muitos momentos. As pulsões, que é o que há de mais forte, as pulsões do id, censuradas pelo superego e reprimidas pelo ego, elas passam a integrar o inconsciente. Veja que a pulsão ela nunca desaparece. Ela pode ser reprimida na sua forma de expressão. Ela pode ser suprimida na sua manifestação. Ela pode ser expulsa pelo superego. Mas ela vai ser expulsa para onde? Ela não tem para onde ir. Ela faz parte do eu. Então, é meio que criada uma partição secreta. Onde ela vai parar? Mas ela continua existindo em segundo plano. Ela não se manifesta diretamente na vida consciente, mas ela começa a atuar secretamente numa vida secundária. E ela se manifesta, ela vem à tona em alguns momentos da nossa vida, mas de uma maneira oculta. Ela aparece, por exemplo, no sonho. Para Freud, o sonho era a linguagem do inconsciente. Aí você fala, mas não é possível. Então, quando eu sonho, é o inconsciente que está falando comigo? Para Freud, sim. Para Freud, o inconsciente traz mensagens muito importantes, inclusive para a nossa saúde. Coisas que nós reprimimos muitas vezes nos deixam doentes. E os sonhos nos avisam.
Mas por que tem sonho tão maluco, né? Tão distorcido? Para Freud, a distorção do sonho é uma distorção que a consciência promove. Por quê? Como que está no inconsciente foram coisas que já não foram aceitas. Quando elas tentam aparecer, a consciência as distorce, porque é o modo como ele consegue vê-las, já que ele recusou elas na primeira tentativa. Né? Então, o conflito e a tensão existente entre as pressões de id e superego resultam no que Freud chama de complexos. Por um lado, a gente tem a partir do sonho. Por um lado, nós temos o inconsciente falando conosco. Por outro lado, o resultado desse conflito entre ego e superego ele vai se manifestar em todo o nosso comportamento, mediante os diversos complexos que vão aparecer e que Freud não conseguiu abordar todos, e ele foi muito claro em relação a isso. Boa parte desses complexos vinham a partir das nossas relações iniciais com os nossos pais, a partir do modo como eles, de alguma maneira, reprimiam as nossas pulsões comportamentais. Então, o modo como cada um recebeu, internalizou, construiu um superego, refreou o id, lidou mal com esses refreamentos do id, cada uma dessas variantes cria um nível de complexo diferente, e é complexo justamente por causa dessa variedade, né, das relações que podem acontecer, e isso vai interferir nos nossos comportamentos, gerando manias, gerando toques, gerando trejeitos, modos nossos de ser. Ou seja, a nossa personalidade única é resultado dessa profunda e diversa interação entre essas três instâncias do nosso ser. E isso gerou um impacto imenso em todo o século XX. A descoberta do inconsciente, ela teve um impacto muito grande, por exemplo, na arte. Né? Aqui eu trouxe para vocês duas pinturas do Salvador Dalí, que elas remontam que a fluidez do tempo e a fragilidade da consciência durante o sono. Né? Essa ideia do inconsciente falar pelo sonho, isso fez com que toda uma geração buscasse nos sonhos a dimensão do inconsciente. Né? No caso de Salvador Dalí, na primeira obra ali, A Persistência da Memória, de 1931, a gente vê como que ele retrata que no mundo inconsciente o tempo, né, ele derrete, né? Ele não tem a força imperativa que ele tem na nossa vida consciente que controla tudo. Aqui ele escorre. Enquanto que no sono a gente vê o que? A fragilidade dessa consciência, né? A gente vê uma cabeça mole, suspensa, que precisa de muletas para se manter, enquanto que ao fundo você vê a região do inconsciente se erguendo imponente ali, e um mundo desconhecido. Né? Então aquilo que a gente tanto valoriza, que é a consciência, ela na verdade é extremamente frágil quando a gente dorme. Né? Então as reflexões de Freud elas vão ser profundas e elas vão gerar consequências muito grandes, né? Inclusive em termos de toda uma terapêutica do ser humano a partir do conhecimento e da integração desse inconsciente. Tá certo? É isso. Por hoje nós terminamos. Continuamos a partir das dúvidas e também na próxima semana, beleza, pessoal? É isso, deixa eu fechar aqui e até mais.